Olá, bom dia. Uma vez mais aqui em nosso canal Mentes e Ações. Quero trazer uma notícia que circulou na imprensa nacional acerca da maternidade de Susana von Richthofen. Recente, ela deu à luz a uma criança. E alguém diz, mas Suzane vai ser mãe? Suzane, de acordo com o que se viu e de acordo com os laudos, apresenta claramente um traço de psicopatia, por um lado, narcisismo por outro e, para piorar, maquiavelismo. Planeja a sua ação. Foi exatamente assim que ela o fez no assassinato de seus pais, combinando com uma outra pessoa, no caso, o seu namorado, o irmão do seu namorado, que não são inocentes, mas foram ludibriados, foram enganados por ela. Foram manipulados por ela, a ponto dela informar a esse namorado que estava sendo abusada constantemente pelo seu pai, criando nele uma certa revolta e uma certa cumplicidade para eliminar os seus pais. Uma vez flagrada, ela negou, o que é comum em pessoas que têm esses traços, negou completamente, inventou desculpas, inclusive inventou desculpas para o seu próprio irmão. E há relatos de que quando a mãe estava sendo golpeada pelo seu namorado, um dos pedidos da mãe foi: não faça mal aos meus filhos. Então, a mãe, com todo o sentido de proteção, isso sim é mãe, preocupou-se primeiro com seus filhos. E quando perguntada a Suzane se ela se arrependia, ela disse que teve um momento que se arrependeu, mas que já era tarde. Não se arrependeu, não se arrependerá. Pessoas com esses traços, narcisismo, maquiavelismo e psicopatia, não se arrependem, jamais se arrependerão. Então, isso não acontece. Professor, mas e no caso de Suzane, mãe? Suzane, ela teve um filho, ela pode ser uma excelente cuidadora, mas jamais será mãe, no sentido que sua mãe foi para ela. Em outras palavras, a preocupação inicial é o filho. Então, a mãe se preocupou primeiro, a mãe dela, quando estava sendo golpeada, estava sendo morta, se preocupou em que o bandido não fizesse nada com os seus filhos. Suzane jamais. Em primeiro lugar estará ela, em segundo ela, e finalmente ela será a prioridade. Ela pode aprender a lidar com o seu filho, pode aprender a cuidar adequadamente, de acordo com os padrões que se esperam na sociedade. Sim, ela poderá fazê-lo, ela poderá ser uma excelente cuidadora. De fato, nós podemos contratar boas cuidadoras, sem termos qualquer vínculo com um ou outra pessoa que cuide. Podemos ter em casa para cuidar dos nossos pais maiores, para cuidar de nossas crianças, para cuidar. São cuidadoras, são pessoas profissionais que seguem um código de ética, que seguem determinadas orientações sociais para dar o cuidado em troca de um salário. Então, Suzane pode ser uma boa cuidadora? Claro que sim, claro que ela pode ser uma boa cuidadora. Porém, jamais, reitero, jamais será mãe, no sentido que a mãe dela foi. Suzane não estará preocupada efetivamente com seu filho, preocupada no sentido de se colocar no lugar dele. Por exemplo, se o filho, já na fase adolescente, arruma um namorado, e essa pessoa magoa o filho, ela não vai sentir essa dor, ela não vai chegar junto, ela não vai conversar, ela não vai dialogar, ela não vai procurar saber, meu filho, o que se passa, em que eu posso lhe ajudar, o que aconteceu, saiba que você tem aqui uma mãe e tal, de modo algum. Tampouco, se o filho sai, eu que sei, para uma balada e dá 2 horas, 3 horas da manhã, Suzane com certeza vai estar dormindo, vai estar desfrutando do seu sono e não preocupada em ver a hora que o filho está chegando, em poder dizer se está bem, em ligar, em se preocupar. Por quê? Porque será uma cuidadora, mas não estará sentindo um laço que une ao filho. De fato, pessoas que são psicopatas, por exemplo, narcisistas, não conseguem estabelecer uma relação afetiva com qualquer pessoa. Não somente com o filho, com o marido, com o namorado, com qualquer pessoa. São pessoas frias, são pessoas que têm um calejamento emocional, então elas não se entregam, elas não têm carinho, não têm demonstração, não têm qualquer capacidade de empatia. Então,
Ela jamais se colocará no lugar da outra pessoa sem tirar a sua dor. Todo o contrário, viverá no mundo à parte. E digo mais, ela mentirá para essa pessoa, ela abusará dessa pessoa em benefício próprio, porque tudo que essa pessoa maquiavélica, narcisista e psicopata busca na vida é o seu benefício pessoal. Então é importante que tenhamos em conta que o problema não é Suzane, o problema são mães que têm esse perfil sombrio de personalidade. Então essas pessoas, elas jamais serão mães. Professor, e os filhos? Os filhos não serão exatamente do jeito que são suas mães. Poderão ser pessoas plenamente normais, embora com um sofrimento grande, porque imagina ser criado a vida toda com esse distanciamento emocional. E é isso que vai acontecer. E você que, por um acaso, tem uma mãe narcisista, uma mãe psicopata, uma mãe maquiavélica, seguramente vai concordar com essa definição ou essa representação de uma pessoa emocionalmente distante que não está nem aí, nem com o seu presente, nem com o seu futuro e nem dirá com o seu passado, simplesmente não está preocupada com você em momento algum. Então, são pessoas, de fato, que vivem um mundo à parte, que são alheias e que você nada mais é do que uma pessoa que nasceu dela, mas que não tem vínculo com ela. Uma pessoa que não importa para nada, tá certo? Nós vamos falar num vídeo também sobre a questão dos pais. O pai que apresenta essas características, como é que ele se comporta. Vamos tratar sobre isso também. Mas, de momento, é importante saber sobre mães. E tomei o caso da Suzane, que é um caso nacionalmente conhecido, é emblemático, você certamente já ouviu falar sobre Suzane, sobre o crime que cometeu com os pais, por meio de seu namorado e do irmão dele, então namorado. Mas é importante que você saiba desses elementos de Suzane, ou de mães que deram à luz, mas não têm o papel de mãe. Não exatamente são mães, são cuidadoras. Então, Suzane pode ser uma boa cuidadora, professor? Pode ser uma boa cuidadora. Suzane pode ser uma boa mãe? Não, não pode ser uma boa mãe. Ela jamais será uma boa mãe. Aliás, ela jamais será mãe, porque esse papel é exclusivo de algumas pessoas, eu diria até iluminadas, que pensam, acima de tudo, nos seus filhos, que tem um papel fundamental de não só cuidadora, mas acolhedora, pessoa que dá amor, pessoa que dá carinho, pessoa que é capaz de entregar sua própria vida contando de proteger ao seu filho, à sua filha. Então, esse sim é o papel de mãe, tá certo? Então, é o papel que a gente não só espera, mas que a gente testemunha. Diversos de nós testemunhamos mães que cuidam, mães que estão preocupadas, filho sai, está preocupada, por exemplo, com a educação do seu filho, a educação escolar também, a educação em casa, com as amizades que têm os seus filhos. Então, são pessoas que não criam os filhos como baratas. A propósito, uma temática bastante relevante é estilos parentais. Então, a forma mais adequada de se criar um filho, e nós vamos fazer um vídeo sobre estilos parentais, seguramente é o estilo autoritativo. Significa, eu dou autoridade, eu digo não faça isso, mas eu não digo não faça porque eu estou mandando, eu digo não faça porque e mostro quais são as consequências e tal. E digo, meu filho, eu te amo e por isso que eu estou fazendo isso, mas eu não digo só de boca para fora, eu demonstro que tenho amor, eu demonstro, isso é papel de mãe, isso é papel de pai, de cuidar, de ter esse filho em alta conta, de ter total cuidado para que ele se desenvolva. E não um estilo parental negligente, que não tem qualquer autoridade, mas tampouco tem qualquer afeto. Então, a criança é criada de qualquer modo, tá bom? Mas mais para diante nós vamos fazer um vídeo só sobre estilos parentais. De momento, o que importa é mãe que é mãe, dá autoridade sim, porque se preocupa com seu filho, mas dá também muito amor, muito afeto. Mãe que só dá amor e só dá afeto e não dá disciplina, tampouco é tão benéfica para o seu filho. Então, Suzane, ela até poderá dar disciplina, autoridade, mas jamais será capaz de dar afeto. Então, em resumo, ela poderá ser uma pessoa com estilo parental autoritário, mas jamais terá um estilo parental autoritativo. Um estilo parental que combina
por um lado, a autoridade e, por outro lado, o afeto, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Estamos em mais uma conversa com vocês, falando desta vez sobre mães que tenham perfis sombrios, psicopatia, maquiavelismo e narcisismo. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, vai lá e dá um joinha, inscreva-se em nosso canal, se possível, compartilhe com os seus amigos, seus colegas, familiares, e não deixe de apertar a notificação para que tenha acesso à informação acerca de novos vídeos. Muito obrigado uma vez mais por estarmos aqui juntos. Forte abraço.